Bom dia para todos aí. Bom dia. Antes de iniciar, né, eu tenho um minutinho aqui antes de começar. Queria agradecer a Ana Bárbara pelo convite. Muito obrigado pela confiança. E parabenizar vocês, né, Ana Bárbara, o pastor César, Miriam, que promoveram aí esses 30 dias. Tenho certeza que edificou muito, né, quem participou. E E também tenho certeza que vocês fizeram isso como serviço mesmo, né? Como vocês falaram aqui um pouco antes, é uma forma também de gratidão a Deus pelos dons que vocês têm. E foi gratuito, né? Está sendo, não terminou ainda. Então, parabéns pela iniciativa. Isso que vocês entregaram aqui é ouro, né? Então, quem soube aproveitar, quem está sabendo aproveitar, tem certeza que vai ser de grande valia aí para o ano de 2025 e para a vida, né? Então, parabéns, viu? Tudo muito bem elaborado, muito bem planejado, né? Sempre lá informando no grupo. Então, foi um tempo aí que vocês dedicaram, né? Como serviço mesmo, né? E claro que tudo que a gente faz de coração, Deus também retribui. Então, tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos, né, desse tempo que vocês dedicaram aí aos participantes. Queria parabenizar também quem está chegando até o final, porque não é fácil, né? Todo mundo quer o resultado. Quer colher, mas não quer plantar. Então, o plantio foi esses 30 dias, né? Claro que de agora para frente também, mas esses 30 dias foram para plantar, refletir, planejar. Só que é difícil, né? É difícil ter essa disciplina. A gente quer só o resultado. A gente quer o carro novo, a gente quer um corpo novo, a gente quer perdoar, a gente quer ser grato, mas a gente não quer praticar, a gente não quer fazer o exercício. Então, quem conseguiu chegar aí até o final, está chegando até o final, parabéns. E quem não conseguiu, tem a chance de pegar lá, né, as gravações, pegar todo o material e colocar em prática, né? Ainda tem a segunda chance. Ana Bárbara, eu posso começar então? Pode sim, eu vou permitir você apresentar a tela aqui, tá permitido. Aham. Aí você me colocou como host. Deixa eu É, ver se eu consigo aqui. uhum. Foi, né? Tá aparecendo aí para vocês? Está sim, Beleza. Saulo. Então, agora oficialmente, né? Bom dia para todo mundo, para quem vai assistir depois também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Saulo, sou profissional de educação física. Hoje estou aqui no Desafio Growing para falar um pouquinho sobre exercício físico, né, no cuidado do corpo, mente e espírito. Deixa eu tentar passar aqui. Eu queria falar brevemente do meu currículo. Eu sou formado em educação física, formado pela Unifor, licenciatura plena, então posso dar aula na escola, posso trabalhar com esporte. É, Tenho duas pós, uma em personal, outra em musculação e emagrecimento. Sócio proprietário da It's Power Academia, CFC Cláudio, Formove, e também criador do programa Vida Plena, que era um programa bem parecido com o que vocês fizeram aqui. Então, por isso que eu dou muito valor no que vocês fizeram aqui, porque eu fazia, era cobrado, né? O programa ele tinha um preço. A Ana Bárbara chegou a ficar um tempo lá com a gente também. E só que o preço que a gente cobrava não pagava, né? Tudo que o trabalho que dava mesmo, né? Para ficar 30 dias, eu cheguei a fazer um programa que era de 3 meses, dava muito trabalho. Mas era muito edificante também. A gente via várias pessoas aí sendo transformadas através do exercício físico, que é tudo ligado, né? É o que eu venho trazer aqui hoje. A saúde, não tem como a gente querer separar a saúde física, saúde mental, saúde espiritual, a gente tem que conseguir equilibrar tudo isso. Então, o programa Vida Plena, ele vinha com essa proposta, já tem 2 anos que eu dei uma pausa, para dedicar mesmo a- aos meus empreendimentos físicos também, então, hoje eu estou mais na gestão,
mas a minha vida mesmo foi na prática, né, no operacional aí como personal, como professor, dei aulas de todas as modalidades possíveis aí, desde hidroginástica, spinning, step e por aí vai. Então, é o que eu gosto de fazer também, e por isso que eu formei nessa área. Então, hoje a gente vem falar um pouquinho aí sobre o exercício físico, né? Desse benefício aí para o corpo, mente, espírito. Só que eu gosto muito de falar sobre estilo de vida, né? O estilo de vida nosso vai determinar muito se a gente vai ter saúde ou não. E estilo de vida nada mais é, né, que as nossas escolhas frequentes nos aspectos físicos, mentais, espirituais, sociais. Então, todas aquelas escolhas, acordei hoje, eu fiz uma escolha, o que que eu vou comer? Ou às vezes eu nem vou levantar, vou ficar aqui que está chovendo, vou ficar aqui na minha cama. Então, todas as escolhas que a gente faz no dia a dia, elas vão determinando o nosso estilo de vida, né? Tem gente que tem um estilo de vida mais urbano, outros um estilo de vida mais da natureza. Então, o estilo de vida saudável é quando a gente vai fazer escolhas que vão beneficiar a nossa saúde. Então, todos os dias eu tenho essa oportunidade. E o estilo de vida também, ele vai nos moldando até com as pessoas que a gente começa a andar, né, que permite entrar na nossa vida. O tipo de música que a gente escuta, se eu escuto uma música que vai me deixar alegre ou uma música que vai me deixar depressivo, se uma música que vai me influenciar a fazer exercício físico, outra vai me influenciar bebidas alcoólicas. Então, são simples coisas que o dia inteiro, né, vai aparecendo aí na nossa vida. E se a gente não tiver é, uma, uma, uma clareza, propósito, tudo que falou aqui, né? Vocês falaram aqui em 30 minutos, aí falou muita coisa. Então, se a gente não tiver propósito, não souber para onde que a gente está indo, para onde que a gente quer ir, e como que a gente vai fazer para chegar lá, a gente vai fazendo escolhas baseado nas pessoas que a gente convive, né? Nós somos a média das pessoas que a gente convive. E, infelizmente, a média das pessoas é uma média baixa, né? De questão de saúde, de questão de propósitos mesmo, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, para a gente realmente fazer escolhas que vão nos levar para onde a gente quer chegar, para um propósito maior, e até também na questão espiritual, aproximar de Deus, etc. Então, como eu disse, a saúde ela está muito ligada aí a esses três pilares. Não adianta eu querer cuidar do meu físico e não cuidar do mental. Não adianta eu também né, ficar só na oração, mas também não ter um corpo saudável que possa me permitir servir. Né? A gente está aqui para servir. Nosso propósito é servir com os dons que Deus nos deu. Então, se eu não cuido da minha saúde física e só da espiritual também, eu não tô apto a servir. Eu não vou servir com plenitude a minha família, por exemplo, né? Eu não consigo ser um bom pai se eu não tiver com a saúde física, saúde mental, e aí entra a parte emocional, né? Tudo em dia. Então é um equilíbrio. Não adianta eu ser um cara forte mentalmente, mas espiritualmente desconectado com Deus e longe aí de ter uma saúde física desejável. Então, é um equilíbrio, né? E todos esses três pilares é através de treino, né? A gente treina espiritualmente, a gente treina mentalmente, a gente treina fisicamente. E vocês fizeram vários exercícios aqui espirituais, né? De oração, de perdão. Então, a gente treina perdoar, a gente, né, já tem uma dificuldade com isso. Então, se a gente não treinar todo dia, treinar ser grato, né? Então, tudo isso vai interferir na sua saúde por completo. Você é uma pessoa mais grata, você é uma pessoa que agradece a Deus por conseguir acordar e correr. Quantas pessoas gostariam de correr, né? Primeiro, não tem disposição, não tem, às vezes, capacidade também, não tem alguma lesão. Então, quem, por exemplo, pratica exercício físico com regularidade e já entrou na sua rotina ali, sabe o quanto é ruim você não poder treinar, né? O quanto que isso dói, você querer treinar
e não poder porque, estou com uma lesão no tornozelo, eu queria tanto correr hoje, mas eu não posso porque meu tornozelo tá doendo, e eu vou ter que ficar um período de repouso. Então, tudo, uma coisa vai girando a outra, né? Então, quando você é grato, você dá valor pelo exercício físico que você faz, você também cresce mentalmente. Cada vitória que você conquista, igual você conquistou aí na corrida, né? O quanto a sua mente ficou mais forte depois disso, né? Então, é tudo interligado, não tem como a gente querer dedicar só de uma parte. Às vezes, num determinado período da vida, a gente vai ter que dedicar um pouco mais a uma área. Isso é normal, né? Às vezes a gente está muito mal espiritualmente, então vamos concentrar um pouco mais aqui na espiritualidade. Mas eu não posso abandonar o físico, eu não posso abandonar o mental, né? Fazer as meditações, trabalhar a respiração. Então, tudo isso a gente tem que saber equilibrar, porque senão essa balança aí desequilibra e vai impactar na saúde. Então, o estilo de vida saudável, eu coloco ele aí como com 7 pilares aí. Então, o exercício físico é só um pilar. Tem vários pilares para a gente ter um estilo de vida saudável que vai favorecer aí a nossa saúde. O primeiro é a alimentação saudável. A Ana Bárbara já teve os momentos dela aí, já teve os exercícios, mas aí a frase que eu gosto de usar muito é desembrulhar menos, descascar mais. Para a gente conseguir ter uma alimentação mais natural, de menos supermercados, né, e mais mercados, eu acho que a gente já está aí no primeiro passo. E assim como todo hábito, é aos poucos, né? Às vezes a gente quer mudar tudo de uma vez. A gente quer cortar o doce, quer, quer comer a quantidade certa de calorias. Para quem gosta aí de uma bebida alcoólica, vai cortar o álcool. Então, muda tudo de uma vez. Claro que para algumas pessoas isso funciona, mas para a grande parte não funciona. E eu gosto aí de citar um exemplo meu, que eu fui criado com café com leite, né, adoçado com açúcar, e pão de sal com requeijão. Era o café da manhã lá da minha casa. E durante muitos anos. E eu casei com 30 anos, e ali, próximo aos 30 anos, um pouco antes de casar, por aí, eu comecei a mudar algumas coisas. E foi tudo assim, aos poucos mesmo. Então eu peguei e coloquei ovo com pão. Eu comia meu pão de sal com ovo. Agora já tinha uma proteína, já dei o primeiro passo. Porque antes era só carboidrato, e não tinha proteína do leite, tudo, mas não tinha uma qualidade tão boa. Com o tempo, para mim, eu tirei o pão, né? Eu não sou totalmente, eu como pão de vez em quando, mas para mim eu quis tirar o pão e comecei a comer ovo com queijo, né? Ou só ovo, e continuava ali com café com leite. Depois eu tirei o leite, também não estou falando para tirar, eu decidi tirar. E aí foi o café com açúcar. No final, o processo de tirar o açúcar demorou uns 6 meses. Eu passei para açúcar de coco, açúcar demerara, fui mudando, até passar para adoçante e ver que o adoçante era pior do que o café puro. E hoje já tem uns 10 anos aí, 8, 10 anos, que eu tomo café sem açúcar, acho ótimo. Às vezes eu estou na casa de alguém, tem açúcar no café, eu tomo também, não tem problema quanto a isso. Então, assim, é um processo muito a longo prazo. E tem gente que quer mudar isso da noite para o dia, né? E eu não estou falando que é para vocês tomarem café sem açúcar, com ovo e queijo. Não é isso, tá? Cada um tem a sua alimentação. A Nutri está aqui é para ajudar vocês. Mas no meu processo, eu quis fazer isso. Eu estou contando o processo como foi para servir de exemplo, que não é da noite para o dia. E assim é o exercício físico, assim é a leitura, assim é a oração, né? Assim é a leitura da Bíblia. Não adianta você querer começar, eu vou ler 10 páginas todo dia da Bíblia. Beleza, mas aí você vai ler uma semana, depois na semana seguinte você não lê mais, e aí você perde o hábito. Então, às vezes, se você lê ali um capítulo, né, uma página, e vai indo aos poucos, né, vai fazendo os exercícios que foram propostos, e aí você pega o hábito. Eu já tenho 3 anos, tem mais, deve ter uns 5 anos que todos os dias eu faço uma leitura bíblica, todos os dias. Então, desperta no meu telefone, eu tenho que ler alguma coisa da Bíblia ali. Então, virou um hábito, é uma coisa tão simples, é tão pequeno que eu gasto, às vezes, 1 minuto para fazer essa leitura. E é um hábito. Então,
em 5 anos, o quanto que eu já consegui ler da Bíblia, né? Enquanto que tem gente que está esperando ter tempo para ler, né? Ah, não tem tempo, não consigo incluir isso na minha rotina. Da mesma forma, é exercício. Essa gente, às vezes você quer, eu quero começar a correr. Aí a pessoa já quer correr 3, 4, 5 quilômetros. Para começar a correr, você tem que primeiro caminhar, caminhar mais rápido, trotar, né? Correr 1 quilômetro, dois, e assim por diante. Então, as pessoas querem, né, o resultado muito rápido, já querem chegar na meta, e aí que desanima. Quando ela vê, nossa, no dia seguinte eu estou todo doído, eu fiquei muito cansado na corrida, e acaba que a pessoa abandona aquilo ali e nunca mais acha a hora de voltar. Então, o primeiro ponto aí é a alimentação saudável. O segundo é exercício físico regular. E um dos motivos do exercício físico ser regular, toma uma aguinha aqui, e o terceiro ponto é a hidratação. Nos dias atuais, a gente tem cada vez mais diminuído a quantidade de atividade física que a gente faz. Então, atividade física é tudo que tem contração muscular, gasto calórico é atividade física. E no nosso estilo de vida aí moderno, a gente gasta cada vez menos calorias no nosso dia a dia. A gente anda muito de carro, elevador, escada rolante, fica muito tempo no celular, muita coisa que a gente antes resolvia. Tinha que ir no banco, tal, tudo no celular. Então, até as aulas agora, né, são online. Esse encontro nosso está sendo online, né? Se fosse em outros tempos, a pessoa ia ter que deslocar para ir para algum lugar, né? Ficar um tempo em pé ali. Então, a gente tem gasto cada dia mais, cada dia menos calorias. Então, o exercício físico agora passa a ser obrigatório, né? A gente está movimentando pouco. Então, o exercício físico ele precisa ser regular, ele precisa ser constantemente, mesmo que não precisa ser numa quantidade grande de tempo, né? Vai depender de cada um, de cada objetivo. Mas a Organização Mundial de Saúde preza por 150 minutos semanais. Então, 3 vezes por semana, 50 minutos, ou 5 vezes por semana, 30 minutos. Né? O que que é 30 minutos aí, 5 vezes a semana? Se você quiser fazer todo dia, dá 22 minutos. Então, se você não tem 22 minutos para fazer uma atividade física, aí seria moderada ou mais intensa um pouco, né? 22 minutos você perde aí no celular brincando, né? Arrastando para cima e vendo coisas que não vão te agregar. Então, o exercício físico ele passa a ser obrigatório. Se a gente quer ter um estilo de vida saudável, quer ter realmente saúde física, a gente tem que exercitar. E claro, para aquelas pessoas que têm um trabalho aí mais braçal, né? Então elas fazem mais atividade física, então o exercício físico pode diminuir um pouco, né? Não tem tanta necessidade se ela movimenta muito. Aí é o caso de controlar na alimentação, né? Então, segundo pilar aí muito importante para a nossa saúde, é o exercício físico. A hidratação, né? Então, aqui eu estou com essa informação aqui, você me corrige se eu estiver errado, né, Barro? De 35 ml por quilo. Então, uma pessoa que pesa 80 quilos vai dar aí mais de 2,5 litros, quase 3 litros de água. E a gente bebe pouca água, se a gente for analisar, né? Porque seria água mesmo. Não é, não é suco, não é refrigerante, é água. E o nosso corpo ele é feito de água. A gente precisa muito de água para a gente performar, para a gente ter saúde, para o nosso corpo trabalhar de forma correta. E a nossa água, a gente tem um problema que a nossa água ela é baixa em minerais, né, do Brasil. Não é uma água muito muito boa. E a gente precisa de sais minerais. Então, a gente precisa buscar esses sais minerais na alimentação. Então, entra mais uma vez em alimentação, os vegetais, né, as frutas. Então, para o nosso corpo trabalhar de forma de performar mesmo, para a gente conseguir ter bons resultados, né, conseguir ter disposição, ter boa saúde, a gente precisa hidratar, precisa alimentar bem. Então, aí já foram 3 pilares. Sono reparador é um pilar muito importante, que a gente negligencia muitas vezes, né? Falam em 8 horas, eu falo assim, né? No mundo atual, você dormir 8 horas de sono reparador é quase impossível. Né? Então, se você tiver filho, então, nem se fala. Eu, com 6 a 7 horas de sono reparador, eu já estou feliz. E nem reparador, porque filhos acordam de madrugada, né? Mas se eu conseguir dormir aí de 6 a 7 horas, aquele sono de qualidade, que eu acordo no dia seguinte com disposição, eu já estou satisfeito, né? Para mim é isso. Mas para quem consegue, o ideal seria 8 horas.
E para isso, a Miriam falou aí, né? Eu assisti o primeiro dia, eu consegui acompanhar e gostei muito, né? Ela falando dando as dicas mesmo, né, da gente se conectar. A gente não deve assistir nada de muita agitação à noite, noticiário, eu sempre oriento isso também. Dormir mais cedo, comer mais cedo, né? Se você vai dormir às 10, come lá para 7 horas, 8 horas no máximo, para você ir comer e dormir de barriga vazia, né? Já o seu corpo não está trabalhando tanto ali na digestão. Então a gente precisa cuidar muito desse sono. Ele é muito importante. Claro que no período da vida a gente vai perder um pouco o sono por algum projeto, mas a gente não pode deixar isso para a vida inteira, né? E achar que eu durmo é só 4 horas, que é isso, é a minha empresa, é isso, é aquilo. Beleza, você vai colher tudo isso lá depois, lá no final, né? A sua empresa vai continuar, né? Os seus projetos e tudo, mas muitas vezes você não vai ter saúde para usufruir de tudo que você construiu. Então, o sono é muito importante. Controle do estresse é muito importante. A gente escuta muita gente falando, eu sou assim mesmo, eu sou estressado. Só que o estresse a gente sabe que ele influencia muito na nossa saúde, né? A gente gastar energia com estresse, a gente precisa ter um certo nível de estresse, né? Que é a fuga, é o que, né, antigamente fazia a gente correr da presa e correr atrás da presa também, essa descarga de estresse. Mas não como os dias de hoje, né? Esse estressar por qualquer coisa, né? Qualquer coisinha está estourando, está brigando. Então, isso não é benéfico. A gente precisa controlar, e aqui foram dadas técnicas para isso, né? Então, está tudo aqui, é só querer, né? Mas, para colher o resultado, a gente tem que plantar. Ambiente saudável é onde que eu falei aqui das nossas influências, né? Esse ambiente ele começa até no seu Instagram. Quem você está seguindo aí no seu Instagram? Essas pessoas estão te ajudando a chegar no seu objetivo saudável ou estão te deixando longe do objetivo saudável? Você abre seu Instagram, a primeira coisa que você vê é a galera fazendo farra, né? É a cervejinha, é só isso que você está seguindo, ou é ostentação, é só gente que está ostentando coisas que nem tem, né? Só está ali no vídeo ali. Então, essas pessoas vão influenciando a gente, vão deixando, às vezes, a gente deprimido. Nossa, fulano de tal consegue, eu não consigo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas influências, né? E esse ambiente, desde o ambiente digital até o ambiente físico, ele vai influenciar na nossa saúde. Se na sua despensa só tem doce, bolachinha, isso vai influenciar nas suas escolhas, né? Então a gente precisa influenciar, por exemplo, eu tenho meus filhos, eu preciso influenciar eles. Hoje eu postei nosso café da manhã, eu fui fazer ovos, perguntei a Kiara se ela queria ovos, ela falou, papai, você faz bacon? Eu falei, faço, eu fiz bacon, a gente comeu bacon, ovo. Então é por uma influência minha, né? Como eu disse, eu fui influenciado a comer pão com requeijão, café com leite. Era o meu ambiente, eu mudei o meu ambiente e eu influencio. Só que eles também me influenciam. Por quê? Porque a gente acaba comprando uma bolachinha para eles, acaba comprando um docinho para eles, e vira que mexe está lá. Tem bolachinha em cima da mesa, tem, né? A gente tenta fazer o máximo, dar o exemplo e também ajudar eles nas escolhas. Mas a gente também, a gente deve deixar a criança também ter os seus prazeres de criança, sempre ensinando para ele o certo e errado. Mas então a gente aqui é influenciado, né? Quando eu abro a minha despensa, eu tenho de tudo lá. Então eu preciso ter esse controle. Então esse ambiente, ele precisa favorecer a saúde. Se eu influencio, né, igual aqui em casa, a gente tem uma grande influência saudável de treino. Eu falo que vou treinar, tem dia que a Priscila né, com preguiça, ela vai comigo. Tem dia que é o contrário, ela que me chama para treinar. E aí os meninos já vão crescendo com aquilo, já vai vendo, a gente leva eles para academia, a gente tem aqui em casa. Eu podia ter na minha casa uma sinuca ou, sei lá, uma televisão grande para um videogame, mas eu tenho uma barra, tenho dumbbell, tenho kettlebell, eu tenho tem um rig de CrossFit aqui em casa. Então, esse é o meu ambiente. É o ambiente que eu criei que vai favorecer minha saúde. Né? Não nada contra quem tem sinuca. Talvez um dia eu tenha uma sinuca aqui em casa. Mas eu vou ter aqui o meu ambiente saudável que vai me influenciar positivamente aqui para eu fazer escolhas, vai me ajudar a eu fazer escolhas saudáveis. E
por fim, ali, atividades prazerosas. É muito importante a gente ter atividades prazerosas para a gente ter saúde. Só que muitas vezes, né, a maioria da população escolhe as atividades prazerosas que vão deixar longe da saúde, né? Sempre que eu pergunto quando eu dou palestra, qual que é a atividade prazerosa? Atividade prazerosa é ir para um barzinho, tomar cerveja, e todo final de semana é isso, né? Toda quarta-feira é assistir um jogo de futebol, tomar uma cervejinha, é jogar o futebol, tomar uma cervejinha. E nada contra a cervejinha, né? Cada um faz as suas escolhas. E talvez uma cervejinha uma vez ou outra até seria benéfico, né? Para a saúde, né? Se a pessoa sente prazer com aquilo. Mas o problema é que a maioria não sabe tomar uma cervejinha, né? De uma vira 10, vira 15. E eu acho engraçado que sempre, quando eu termino uma palestra, vem alguém conversar comigo. Nossa, queria sua ajuda, porque, eu estou aqui, estou precisando emagrecer, mas. Aí eu começo. Tá, mas como que é a sua alimentação? Não, meu café da manhã, eu como. é, Às vezes eu nem como, eu pulo ele, só vou almoçar. Beleza, né? Vamos lá. E aí, e a sua alimentação? Não, eu como lá na firma, almoço lá na empresa, então lá é um arroz, um feijão, uma carne, salada. Beleza. E à noite? À noite também eu janto, o cara faz duas refeições e está muito acima do peso, das duas, uma, ele está comendo demais mesmo, está comendo duas, três vezes, né? Ou tem alguma coisa errada aí. Aí eu chego no ponto, né? Mas e aí, o final de semana? O que que você bebe? Você gosta de uma cervejinha? Não, é final de semana eu gosto de tomar uma cervejinha. Trabalho a semana inteira, beleza. Mas quantas? Você toma o quê? Umas seis garrafinhas, long neck? Não, às vezes umas 12. Fala, na sexta-feira você já toma 12? E no sábado? No sábado também eu costumo tomar umas 12. E no domingo? No domingo eu tomo umas 6. Falei, cara, se você calcular o tanto de calorias, né? Eu não vou falar nem de parte ruim do álcool, de destrói família. Estou falando só de calorias aqui. Você calcular todas essas calorias aqui, cara, no final de semana e dividir pela semana, é isso que está fazendo você engordar. Então tem que cortar o álcool. Falei, cara, o ideal talvez seria, mas vamos lá à sua realidade. Se você toma 12 na sexta, vamos começar a tomar 6 a metade? Você acha que dá? Vamos fazer o primeiro passo. E aí, pode ser. Então, eu acho que é por aí, sabe? Às vezes, claro que para algumas pessoas tem que ser radical. Tem que cortar, pronto, acabou. Corta o álcool, corta o açúcar, corta aquilo que está te puxando para baixo, que está te deixando longe do objetivo. Mas para algumas pessoas, a mudança gradativa, ela funciona muito bem. Então a gente tem que testar. Você já testou tirar o álcool? Testei e não consegui. Beleza. Então tenta ir diminuindo. Mas ontem, até a Priscila fez um vídeo de brincadeira, perguntando, falando sobre disciplina, né? E pedindo para eu dar uma dica sobre disciplina. E eu falei isso. Aquilo que você propôs, você não pode negociar. Aí eu perguntei para ele, você acha que 6 cervejas dá para na sexta-feira, 6 long necks, você acha que é o suficiente? Então beleza. Se você propôs tomar 6, vai tomar só 6. Você não vai tomar 7, 6,5. Então a gente tem que ser muito fiel naquilo que a gente propõe. Por isso que a maioria das pessoas não conseguem, não tem disciplina, porque quebra os combinados. Não pode quebrar combinado. Então, se você propôs, não vou tirar açúcar totalmente, não. Mas de segunda a quinta, ou de segunda a sexta, é zero açúcar. Se você propôs, é porque você acha que consegue. Então, se não, coloca só na segunda-feira, segunda sem açúcar, já está ótimo. Pelo menos você deu um primeiro passo, você fez um combinado e cumpriu. Porque o pior é aquele, vou ficar 30 dias sem açúcar. Ficou 3 dias sem açúcar. Está muito longe do objetivo. Então, o planejamento foi muito mal feito. E a gente tem que entender que cada pessoa ela é única. Tem gente que vai ter mais propósito, mais clareza, vai ter mais facilidade, tem outros que vão ter mais dificuldade. Mas eu acho que o ponto principal, né, das pessoas que elas não têm sucesso é porque elas propõem, fazem combinados e nunca cumprem os combinados. Então, se você está colocando um combinado que você não cumpre, ou das duas, uma. Ou você está colocando um combinado que está muito difícil da sua realidade, você realmente é muito fraco, que você não consegue, né? Eu vou ficar sem açúcar hoje. Pô, se você não consegue ficar um dia sem açúcar, você vai conseguir o quê na vida, né? A primeira dificuldade da vida
Você já foi embora. Então, e isso, por isso que é tudo muito interligado. Se você é forte, com prazer, isso vai te fortalecer espiritualmente, né? Porque tudo que a gente precisa para conectar com Deus é esquecer um pouco a carne e entrar mais na parte espiritual, na alma mesmo. Fazer escolhas espirituais. E muitas vezes a gente erra porque a gente faz escolhas no prazer. E claro, a cama é muito mais gostosa do que o chão para você correr, né? O bolo de chocolate é muito mais gostoso do que uma mandioca, uma carne, né? Então, o cafezinho com açúcar, ele vai ser mais saboroso, até que o seu paladar mude, né? Claro, do que um café sem açúcar. Então, é tudo relacionado a prazer. E sempre que a gente faz só escolhas baseadas no prazer, a gente vai. Primeiro, que a gente distancia muito de Deus, mas a gente fica cada vez mais fraco. E aí entra os vícios, né? Entra vícios com álcool, com sexo, com jogo, porque a gente só escolhe aquilo baseado no prazer. O que que é mais prazeroso? O que que vai me premiar rápido? É o prazer, né? Quando a gente pensa em exercício, em a parte financeira, né? Se você quer prosperar na parte financeira, você planta para ter o reconhecimento lá na frente. Agora, quando você faz uma escolha de prazer, você vai pegar aqui um brigadeiro e comer agora, o prazer é momentâneo. Por isso que é muito mais fácil escolher baseado no prazer. E atividades prazerosas, né, para a gente finalizar aqui, elas são importantes. Porém, a gente não pode só escolher aquilo que vai nos distanciar da saúde. Então, por exemplo, tem uma atividade prazerosa que é a minha, por exemplo, passear com meus filhos. Então, olha, eu estou conectando com a minha família, eu estou tendo experiências boas com eles aqui, que vão durar para a vida inteira, e estou fazendo bem para a minha saúde. Estou sentindo bem, isso vai entrar dentro desses 7 pilares aí, vai favorecer o meu estilo de vida. Agora vamos entrar mais aqui na parte dos benefícios, né? A maioria sabe basicamente aí esses benefícios, mas vamos reforçar. O exercício físico, ele reduz as chances de desenvolver doenças cardiovasculares, diminui os riscos de depressão, melhora da autoestima, então aí entra na parte mental, fortalece o sistema musculoesquelético, previne o aparecimento de acidente vascular cerebral, diabetes e várias outras doenças metabólicas, né? Redução da gordura corporal, desacelera o envelhecimento. Quando você começa a ver também os resultados, né? Os benefícios, a parte estética que melhora, autoestima melhora, igual eu falei aqui, né? Confiança, tudo isso favorece aí. Por isso que a pessoa que ela cria um hábito de exercício, de treino, ela não fica sem. É a mesma coisa, você não vai ficar sem tomar banho, né? Só que quando você foi criança, quando eu fui criança, os nossos pais aí brigavam com a gente para tomar banho, até que você descobre o benefício do banho, né? Aquele relaxamento, aquele cheiro gostoso do sabonete, aquela sensação de bem-estar. E você fala, eu vou ficar sem tomar banho, eu vou deitar numa cama suado, tá louco fazer isso. Mesma coisa é escovar dente, né? Você vai fazer uma refeição, você vai ficar aquele, né, gosto de comida lá, você não faz isso mais. Você vai ficar, vou te fazer uma refeição, você vai escovar dente, ficar com um hálito puro, refrescante, você dá um bem-estar. Mesma coisa o exercício. Fica para uma pessoa que treina, né, com regularidade. Fica 2, 3 dias sem exercício, ela fica chata, ela fica mal-humorada, né? Ela já começa assim, tipo, opa, deixa eu voltar. E a mesma coisa é a alimentação, né? Eu me permito sair, né, da minha dieta que eu faço, eu tenho isso, mas são muitos anos também seguindo o plano alimentar. Tem muito tempo que eu já sigo. Durante a semana eu sigo, eu sou bem rigoroso, sou bem disciplinado. Mas final de semana eu gosto de ter os meus momentos prazerosos, né, com alguma alimentação. Tem que ter cuidado com o exagero. E quando eu fico ali, né, já vou pegar uma viagem. Alguém é áudio que está aberto, né? E aí, às vezes, eu vou fazer uma viagem que fico 4, 5 dias. E ali eu estou só na alimentação, sem, né? Deixa acontecer, vai no prazer. Cara, no sexto dia, ou às vezes no quinto dia, já começa azia, mau humor, preguiça, tudo por causa da alimentação. Eu mudei totalmente, mas por quê? Porque o meu corpo está acostumado com alimentação saudável. Aí eu começo, muito açúcar, né?
carboidrato excessivo, né, que vai comendo demais, comida de frituras. Então, isso, né, um dia, beleza, meu corpo não fala nada. Dois, três, aí já começa, ele já começa a reclamar. Ele não quer mais voltar. A gente não quer voltar para aquilo que era pior, né? A gente quer só melhorar. Então, quando você cria um hábito, a gente precisa permitir criar hábitos. Quando você vai enraizar esse hábito, já era, né? Para quem aí a gente vai para a parte espiritual, né? Para quem vai num culto, vai na missa, eu não consigo, né? Eu sou católico, eu não consigo ficar uma semana sem ir à missa, né? Toda semana eu gosto de ir lá no meio da semana, eu gosto toda quinta-feira, é um hábito meu. Eu vou na igreja, tiro um tempinho, vou lá, eu vou fazer minha oração. Então, se eu ficar uma semana, uma quinta-feira sem ir na igreja, aquilo já me faz mal. Se eu ficar uma semana sem ir à missa, e a mesma forma aí, né? Cada um com a sua religião, é hábito. A gente precisa criar hábitos. Né? Se eu ficar, igual como eu disse, todo dia eu leio um pouquinho da Bíblia. Se eu ficar 2, 3 dias sem, já vai dar um sinal de alerta aqui. Opa! Então, da mesma forma que a gente cria hábitos ruins, a gente pode criar hábitos bons. Só que a gente dá um pouquinho de trabalho no início. Depois aquilo fica natural, né? Para mim, por exemplo, comer meu ovo com queijo, às vezes bacon, eu não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu acho ótimo. Ontem a gente estava numa pousada, né? E lá tinha bolo, tinha, né, tudo quanto é tipo de comida. E a gente pediu os nossos ovos, mesmo comendo um pedaço de bolo, um pão de queijo, mas os ovos faz parte da nossa rotina. É a proteína, né? Eu vou comer só o carboidrato, né? Eu preciso de proteína. E aí eu comi uma saladinha também. Então, você vai equilibrando. Você pode sair um pouquinho, mas depois você precisa recuperar. Agora, o principal é o seguinte, que às vezes o pessoal escuta eu falando esse discurso mais equilibrado, mas para você estar no equilíbrio, eu paguei um preço lá atrás. Eu já fui bem rígido, já tive vários finais de semana que eu não saía da dieta, já fui para aniversário e não comi nada, só bebia água, né? Então eu já fiz, já passei por esses processos. Hoje eu entrei num processo onde o meu corpo já eu chego igual esse final de semana, esses 2 dias agora que a gente estava passeando, eu e a Priscila, eu chego 1 quilo, 1,5 quilo a mais na balança. 2 dias depois, volta ao normal. O meu peso, ele é o mesmo há quase 20 anos. O mesmo peso. Aí eu tenho calça jeans aqui, que eu deixo até guardar, de 20 anos, o mesmo, 42 que eu uso. É a mesma. Então, é a longo prazo. Né? Eu já tive processos de estar mais. Às vezes, quando eu estava lá no Vida Plena, eu entrava junto no desafio. Eu via a Ana Bárbara entrando de cabeça no desafio. Então, eu entrava junto. Eu tenho que provar junto com as pessoas que estão participando. Então, eu já tive vários momentos de abdicar geral. Hoje, nessa fase que eu estou agora, estou numa fase mais equilibrada. Dia de semana eu seguro bem, final de semana não é em todas as refeições, mas eu saio, tenho meus momentos ali. Mas para chegar nesse momento, tem que pagar um preço, né? Tem que ter um processo. Às vezes a pessoa precisa emagrecer 15 quilos, 20 quilos, ela vai ter que dedicar mais, né? Porque teve lá atrás, ela estava só fazendo escolhas pelo prazer, né? Ou dedicando muito a uma área, dedicou só para a família, dedicou só para o trabalho, e largou para lá a saúde, largou para lá a alimentação. Estava usando a alimentação só como refúgio. Estou feliz? Vamos comemorar, vamos comer. Estou triste? Vamos comer. Então, o alimento, ele é para nutrir, a gente não pode esquecer isso. O alimento, ele é nutrição. E Deus, ele é tão perfeito que ele colocou sabor na comida. Quem imagina se toda comida fosse chuchu? Queria ver quem ia comer chuchu. E se toda bebida fosse só água, né? Por que que a gente não bebe 3 litros de água? Porque tem gosto. Mas coloca lá um açúcarzinho na água, a gente bebia 5, 6 litros, né? Então Deus, ele colocou sabor para estimular a gente a comer. Só que o ser humano ele tem, já- ele tem uma inclinação, né, para fazer a coisa errada. Deus vai, pensa uma coisa perfeita e vai lá e atrapalha. Né? Às vezes eu dou palestra para JC, né, que são os encontros aqui de igreja, e eu falo até, quando eles pedem um assunto sexo, é um assunto delicado, né, da gente falar, e imagina
Se o sexo não tivesse prazer, né, a gente nem estaria aqui. Será que o homem ia ter relação sexual se não tivesse prazer? Então é tudo muito perfeito. O prazer é para estimular a criação. Porém, o homem ele quer só o prazer. E aí entra a masturbação, entra o sexo aí para tudo quanto é lado. Então, por isso, quando a gente faz escolhas baseadas somente em prazer, a gente vai se dar mal. A gente vai colher, né? Seja aqui, seja lá no futuro, seja, né, depois no tribunal de Deus, aí a gente vai se dá mal se a gente só fizer escolhas baseadas no prazer. Só que Deus é perfeito. Ele faz tudo muito bem pensado, a gente que precisa entender, né? E ter maturidade, ter sabedoria para fazer essas escolhas aí. Vamos lá, falando em escolhas, eu gosto muito desse vídeo. Acredito que alguns de vocês aí já até viram esse vídeo. Um vídeo bem rápido. Depois você me conta se vai estar passando, se vai estar o áudio aí, ô, Ana Bárbara. Esse vídeo é o seguinte: é um senhor, né, que ele fez escolhas, de um lado escolhas saudáveis, de outro escolhas não saudáveis, e os últimos 10 anos da vida dele. A pergunta é essa: como serão os nossos 10 últimos anos de vida? Olha se vai sair o áudio aí, Ana Bárbara. Esse é um vídeo de utilidade vital. Como serão os seus 10 últimos anos de vida? Será que você vai ser rápido bastante para um jogo, uma aposta de corrida com seu neto? Forte o bastante para abraçar a cada momento? Levar comida à boca uma necessidade ou uma brincadeira? Você vai envelhecer com vitalidade? E eu digo isso para você que está nos 40 anos. Ou vai envelhecer com doença? E se eu te disser que a grande escolha sobre isso vai dos seus 30 aos 40, e aos 40 você tem praticamente a última chance? É sua hora de decidir, exatamente agora. Então, esse vídeo aí, deixa eu voltar, depois tem um outro vídeo. Esse vídeo aí, ele fala dos nossos últimos 10 anos de vida, né? E é uma coisa que quase ninguém para pensar. Como que você quer estar nos seus 10 últimos anos de vida? Não é daqui 10 anos, mas nos seus 10 últimos anos de vida. Como você acha que vai ser? Né? Vai ter neto ou não? Quem vai cuidar de você? Ou você não vai precisar de ninguém para cuidar de você? Né? Vamos supor que tem uma expectativa de vida, eu acredito que é de 70, né? Quase 80 anos, está aumentando um pouco a expectativa. Mas vamos supor de 70 a 80 anos, ou de 80 a 90, como que você vai estar? É baseado nas suas escolhas. E de 20 a 30 anos, começa, é o principal ali já. De 30 a 40 é a hora, né? A segunda chamada. E a última chamada é de 40 a 50 anos. Então, quem está com 40 anos e ainda está um estilo de vida que está um estilo de vida de doença, né? A Franciele até falou desse tema, né? Saúde não é ausência de doença. Então, tem gente que, eu não tô eu não fui no médico esse ano, ou eu não tô no hospital, eu tô saudável. Pelo contrário, tem muita gente doente, vive com um remedinho aí na bolsinha, né? Um Buscopan, uma Novalgina, um remédio para azia, né? Estou sentindo dor muscular, toma um remedinho. Isso não é saúde, né? Ontem eu tenho muitos lembretes. Eu tenho quase 400 lembretes no meu telefone. Vou colocando. E eu coloquei um lembrete para saber a última vez que eu fiquei doente. E essa semana ele apareceu para mim. Então, a última vez eu dava muita virose, todo ano, porque como eu trabalho com público, né? Todo ano eu dava uma, duas viroses. E uma dessas eu tinha que ser internado. Eu tomar soro, eu ficava muito fraco. E a minha última virose agora foi em outubro de 2023. Então já fez um ano, foi a última vez que eu dei virose. E antes disso, eu já tinha um tempão que eu não dava. Garganta inflamada, minha garganta inflamava muito, com muita frequência. Então, assim, eu hoje me considero saudável. Esse ano eu não tomei medicamento para nada, nada. Não tomei antibiótico, Novalgina, não tomei nada. Então, foi um ano muito saudável na minha vida. Então, faz uma reflexão aí. Né? Esse ano, quantas vezes você precisou
tomar um remedinho, deu uma enxaqueca. Então, será que você está cuidando daqueles 7 pilares? Hidratação, alimentação, exercício, estresse, controle de estresse, né? Atividades prazerosas, sono. São várias coisas que a gente precisa cuidar para a gente realmente ter saúde. Então, às vezes a gente, eu não fui ao médico, mas está lá, cheio de remédio, né? E dos 40 aos 50 anos é a hora principal, para quem ainda não virou a chave, é a última chamada para virar a chave. E aí eu gosto de dar o exemplo do meu pai. O meu pai, com 40 anos, ele fez o primeiro procedimento cirúrgico. E na época minha mãe falou assim, Saulo, aproveita seu pai, que ele vai morrer cedo. Falei, nu, então tá. Na hora eu não entendi muito, mas foi a melhor coisa que a minha mãe fez na minha vida, que foi ter falado isso, porque realmente eu aproveitei meu pai o máximo. Ele está vivo, graças a Deus, estou aproveitando ele ainda. E por que que minha mãe falou isso? Meu pai fumava aí mais de um maço por dia. Ele bebia final de semana, igual essa galera aí que bebe, né, sexta, sábado, domingo, um pouco menos. Meu pai não, nunca vi meu pai bêbado, tonto assim, mas sempre gostou de uma cervejinha, o que é o normal da nossa população. Super estressado, o pai era muito estressado, só que ele não estressado por dentro, ele aparenta ser a pessoa mais calma do mundo, mas por dentro ele era muito estressado. Então, ele estourava com a gente em casa, com a minha mãe, mas ele pegava tudo lá do trabalho e trazia. E não fazia exercício, a atividade dele era mais, o emprego dele era mais sentado. Então, né, tudo que estava ali nos 7 pilares, né, com certeza não bebia água direito, beleza. E aí ele viu o primeiro procedimento dele e ele falou, não, vou começar a mudar. Não foi de uma hora para outra. Primeira mudança, ele tirou o cigarro. Depois ele diminuiu um pouco no álcool, é, foi, começou a colocar verduras na alimentação. Eu lembro que ele comia primeiro o prato de verdura para depois comer o arroz, o feijão. Começou a fazer caminhadas. Saiu do emprego, ele foi transferido para uma outra cidade, ele recusou e mudou totalmente o ramo dele, foi abrir uma floricultura com a minha mãe. Então, assim, várias escolhas que ele fez dos 40 aos 50 anos. E aí, depois disso, foram mais de 5 procedimentos cirúrgicos do coração, fora outros procedimentos que ele fez, né? Hérnia. É, E, mano, foi passando, né? E diminuiu ainda mais com bebida. E eu sempre falava com ele, pai, vai para academia, tal, tem academia lá de graça, vai treinar. E aí ele chegou, foi uma vez, não gostou muito, tudo. Aí ficava só nas caminhadas. E, há 5 anos atrás, ele descobriu o Parkinson. E meu pai toma um tanto de medicamento, né? Desde lá dos 40 anos, que é medicamento para tudo quanto é coisa. E com 70 anos ele descobriu o Parkinson. Parkinson, a gente vai perdendo, né? Os movimentos e de forma gradativa aí. E aí ele demorou um pouco a descobrir, e aí isso mexeu muito com o mental dele, né? Ficou um pouco depressivo, mais quieto, porque meu pai ele sempre gostou de artesanato, ele é um artesão, sempre fazia mosaicos, ele que fazia os arranjos lá da floricultura da minha mãe, e sempre foi músico. Eu tocava tudo quanto é tipo de instrumento, teclado, violão, cavaquinho, contrabaixo. Então, aí tirou as duas coisas que ele é um artista, então tirou isso dele, né? Ele foi perdendo os movimentos, não consegue mais esses movimentos. E meu pai, ele consertava tudo, tudo. Quebrou um relógio, vai, leva lá que ele arrumava. E aí ele foi perdendo né? A pessoa começa a ver a vida ali, né? Diminuindo, chegando o fim, e ele, a parte mental dele foi muito afetada. E aí ele resolveu. Ele começou a fazer ginástica, eu consegui trazer uma fisioterapeuta para ir na casa dele. Aí ele resolveu ir para academia. E meu pai sempre teve um sonho de subir o Pico da Bandeira, que é um dos mais altos do Brasil. E quando eu pesquisei, falei, pai, não dá, Pico da Bandeira não dá, é muito alto, é muito perigoso, eu não vou assumir essa responsabilidade, não. Aí quando foi o ano passado, eu fiz um passeio com ele, a gente fez a Estrada Real. Sempre fiz esses passeios, né, baseado também no que minha mãe falou lá atrás, aproveite seu pai. Então eu já fiz uns 4 passeios, só eu e ele. E o ano passado a gente foi para
A gente viajou 5, 6 dias, a gente fez a Estrada Real, saiu de Ouro Preto, foi até Paraty, eu e ele. Foi muito top. E achei que ele ia esquecer essa viagem aí de Pico da Bandeira. Beleza, chegamos da viagem, ele tocou no assunto de novo. Falei, pai, não adianta, Pico da Bandeira eu não vou, não dá, beleza. Aí aceitou. E depois ele me trouxe um outro lugar, que chama Pico do Lobo, que é lá em Extrema, é o início da Serra da Mantiqueira. São 2.000 metros de altitude. E eu pesquisei, tem uma pousada lá no início da trilha. Então você já sobe 1.000 e tantos metros. Para na pousada de lá, tem a trilha. Pesquisei, falei, que dá para ir, pai. E aí resolvi ir com ele para lá. E isso motivou muito ele a treinar. Falei, pai, mas eu preciso treinar. E aí ele agarrou na musculação, fez hidroginástica, fisioterapia na casa dele. E também aumentou um dia de funcional. Fez lá na Formug também. E começou a preparação. E em setembro, se não me engano, foi dia 10 agora de setembro, a gente fez. Eu levei meu irmão também. E aí eu vou mostrar um videozinho, é 1 minutinho, tem ele até lá no meu Instagram, mas eu gosto de assistir ele também e compartilhar com vocês. E tem muito a ver aí com o que a gente está falando, né? Que são as escolhas ali dos 40 aos 50 anos, que são muito importantes. Então, tem muito a ver aí com o que a gente está falando, né, de escolhas. Deixa eu voltar lá para de escolhas. E também nessa questão, né, como eu disse, a parte psicológica dele, o tanto que ele melhorou por causa do objetivo que ele tinha de subir. Foram 10 horas esse rolê aí, durou 10 horas. Foram, é, deu quase 10 quilômetros. A gente subiu, né, de subida e descida. E foi muito desgastante para ele, né? E alguns momentos eu achei que não ia dar, né? Eu fiquei bem, assim, falei, cara, o que que eu estou fazendo? Mas é Deus também, né? Tudo vai colaborando. E foi muito bom, um momento especial, né? De família, eu, meu irmão, meu pai, muitas risadas. Mas tudo, sabe? Tudo envolvido aí, né? A parte espiritual, a parte mental, o físico, o que eu acabei de falar, né? Dos 40 aos 50 anos, quando ele começou a dar a fazer as primeiras escolhas saudáveis, mas ele também está colhendo, né? Eu tenho certeza, o próprio Parkinson tem a ver com escolhas. A gente gosta muito de falar, é genética. Sabe o que é genética? É porque a gente vive igual os nossos pais, né? Muitas vezes. A nossa genética é de ter gordo, né? Porque você come o que seus pais comiam, o que os avós comiam, né? Então é comum isso acontecer. Claro que tem a carga genética, mas é mais a ver com hábitos do que genética, né? Se o meu pai fosse olhar genética, ele não estava aqui mais. Meu pai, de 10 irmãos, só tem ele e mais uma irmã. E ele e a irmã dele é um ano mais velha que ele, são os que conseguiram ir mais longe. Todos morreram abaixo de 63 anos. Olha a genética. 63 anos. Meu pai tem 75, né? É muita coisa. Só que com 40 anos, o meu pai começou a ter os mesmos sintomas que os irmãos dele. Porém, ele sabia aonde ele ia chegar se ele não mudasse os hábitos. E ele mudou. Então, galera, às vezes a gente leva muito para o lado de físico, corpo. Cara,
é muito bom a gente ter um corpo, né, que a gente gosta, olhar no espelho e tal, mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É realmente sobre saúde. E saúde no seu mais alto nível. A gente não pode se contentar com uma saúde de, não fui ao médico, não fui ao hospital. Não. Se você acorda e não tem disposição, você acorda na segunda-feira, que preguiça de ir para o trabalho, preguiça de servir, né? Pode ter certeza que você está enterrando os seus dons. E os dons que a gente enterra, né, eles vão ser entregados para outras pessoas que estão distribuindo os dons. Então, se você acorda na segunda e não tem vontade de servir, né? Se você não é o melhor pai que você pode ser para os seus filhos, a melhor mãe que você pode ser para os seus filhos, está te faltando saúde. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? A gente tem que ser grato a todo momento, pela família, pela saúde, pelo corpo, por todas as oportunidades que Deus nos dá aí. Vamos chegando ao fim aqui, que eu estou falando demais, né, Ana Bárbara? Só para deixar esse dado, né? O Brasil, é o quinto país mais sedentário do mundo e o primeiro da América Latina. Então, tá vendo que a nossa média, o que que a nossa média ela faz com a gente? Se a gente vai conviver com pessoas sedentárias, pessoas que não praticam pelo menos 150 minutos de exercício por semana, a gente vai achar normal ser sedentário, né? E a gente vai achar normal não ter saúde. A gente vai achar tudo isso normal. Então, tá aí a explicação. E a gente precisa mudar esse ciclo. Eu gosto de mostrar essa imagem, ó, que é a evolução do homem, né? E olha esse homem, eu gosto muito de falar esse homem da caverna. Ele não era um cara fortão, ele era um cara magro, mas ele era um cara pronto, preparado para correr, para construir sua casa, para fugir da chuva, para fugir de quem queria matar ele. Só que aí veio a Revolução Industrial, que trouxe muita coisa boa para nós, inclusive a gente está aqui por essa revolução, né, industrial, tecnológica, mas que deixou o homem sem atividade, né? O homem está diminuindo a atividade, a movimentação. E eu gosto de fazer uma reflexão também sobre esse homem da caverna. Ele não era um cara que fazia muito exercício, assim, igual a gente imagina. Ele gastava energia para correr atrás da comida, para correr de quem estava querendo comer ele, para fazer a sua casa, mas a maior parte do tempo ele descansava, ele não tinha por que ficar andando o tempo inteiro, ele não tinha como armazenar comida. Então ele não era uma pessoa que gastava tanto a energia assim, mas ele também não comia tanto igual a gente. E aí veio a revolução, né, da indústria do alimento, que trouxe um alimento muito rápido para a nossa mesa, com muita abundância, porém com a qualidade muito ruim, né? Alimentos processados, não são alimentos, são produtos alimentícios. E é por isso que está aí a justificativa, né? Tem um vídeo, né, sensacional, um vídeo de Nova York, há 50 anos atrás. Aí o cara ainda brinca, parecia uma convenção do CrossFit, todo mundo magro, né? Esbelto, no seu terno. E aí, Nova York agora, nesses anos agora, cheio de pessoas obesas. Mas aí, o que que acontece? A gente está cada dia gastando menos energia com o movimento e comendo cada vez mais, porque os alimentos processados, primeiro, é muito rápido, né, a absorção. Você vai comer, né, você vai tomar um milkshake ali, tem 1.000 calorias. Você vai tomar um açaí, com aquele tanto de coisa que coloca no açaí, 800 mil calorias, é muito fácil, né? Você acha que o cara o homem das cavernas comia assim? Não comia, né? Ele demorava para... Primeiro ele passava fome ali muitas vezes, né? Ele corria atrás, matava e comia muito, que era o que tinha ali. Pegou um bicho ali, comeu, parou. Aí era jejum, né? Capaz que ele ficava ali umas 24 horas sem comer. Ele ficava o dia inteiro comendo, né? Então, a gente está evoluindo. Só que essa evolução, né, de trazer tecnologia, de trazer comida com mais facilidade, de poder armazenar comida, a gente tem que saber lidar com isso. Senão é isso que vai levar a gente para o caixão mais cedo, né? Todo mundo vai para o caixão, mas a gente tem uma missão aqui. E a gente tem que cumprir essa missão com performance. A gente tem que cumprir essa missão em alto nível. A gente não pode cumprir essa missão aqui meia boca, não, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Com cada vez mais. É, a obesidade, esse dado aqui é mais antigo, tem até que atualizar ele, mas a obesidade, ó, a cada
20% dos brasileiros estão com sobrepeso, é aquela gordura a mais ali, né? Não é, não chega a ser obesidade. E já não, peraí, vamos lá. A obesidade já é uma realidade para 20%, né? O sobrepeso é a metade. Então, a cada 10, 5 pessoas estão com sobrepeso, aquela gordurinha a mais. Mas 20%, a cada 10, 2 pessoas estão obesas. E obesidade é doença, a gente não pode romantizar, né? Não é criar assentos maiores para os obesos, e sim ajudar os obesos a emagrecer. A galera está fazendo o contrário, né? Não é porque a gente está romantizando e ajudando o cara a morrer mais cedo. Se eu estou fazendo assento para ele, eu estou, né, eu tô melhorando para ele a mobilidade dele ali, eu estou atrapalhando para ele, né? É a coisa de amor demais, amor de mãe, né? Que às vezes ama tanto que às vezes atrapalha o filho, não permite o filho a melhorar mesmo. Às vezes a gente quer, a gente fica com dó, né, de quem está muito acima ali, mas a essa dó que a gente, é até ruim falar essa palavra, né? Mas a gente tem que transformar isso em ajuda, em serviço. O que que vocês estão fazendo aqui? É um serviço. Vocês estão ajudando as pessoas a mudarem hábitos, né? A não serem obesos. Porque o principal é agora, que quem está com sobrepeso é a hora de virar a chave no sobrepeso, porque a obesidade é uma doença, ela mexe todo o seu sistema hormonal, mexe com a sua mentalidade. Depois que você está obeso, é muito mais difícil, não é impossível, mas é muito mais difícil. Mas enquanto você está no sobrepeso, é a hora de virar a chave, é a hora de falar, opa, é hoje que eu vou mudar de vida, mudar meus hábitos, é em 2025. Não, é hoje, é amanhã, segunda-feira, não espera quinta-feira, não, dia 2 não. A gente tem que mudar e tem que virar essa chave. Para finalizar, viu? Eu já passei aqui já falei dos 150 minutos. É só essa frase mesmo aqui, algumas frases que eu gostaria de deixar de reflexão, né? Que a gente escuta muito falar, né? Uma mãe fala muito, eu morreria pela minha família, um pai às vezes fala isso. Mas será que a gente está disposto a ser mais saudável pela minha família? Para dar exemplo, para poder dar o meu melhor para minha família. Para quando meu filho falar assim, ô papai, vamos andar de bicicleta? Eu, bora. Papai, vamos jogar bola? Bora. Né? Papai, me ajuda aqui com uma lição. É isso que a gente, para isso que a gente tem que ter saúde. E muitas vezes a gente deixa de cuidar da saúde com a desculpa de cuidar da família. Mas tem tempo, às vezes, para o barzinho, tem tempo, às vezes, para as redes sociais, né? E às vezes não tem tempo. Tem 22 minutos por dia para fazer exercício físico, para escolher os alimentos certos. Para escolher alimentos certos, não precisa nem de tempo. É escolher, é isso que são escolhas. Vai lá no supermercado, compra, né? No mercado, supermercado, compra o que vai te ajudar na saúde. Então, ó, para quem tem filhos, né? Deixe seus filhos verem você se exercitar, deixe-os ver você cuidar da sua saúde, deixe-os ver você comer saudável. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não adianta você falar com seu filho, não bebe refrigerante, mas você está bebendo cerveja, né? Não faz isso, mas você está fazendo o contrário. Então, seus filhos herdarão seus hábitos por um bom tempo. Se isso é uma boa ou má notícia, vai depender de você. E não importa, né? Como eu disse aqui, se você veio de uma família que tinha um péssimo estilo de vida. É nosso dever aqui certificar que uma família com hábitos saudáveis venha de mim, venha de você. A gente precisa quebrar esse ciclo, né? Não é culpa da minha mãe se lá, por exemplo, lá na casa da minha mãe não tinha janta. Lá era pão com requeijão de manhã, no café da tarde. E eu chegava da faculdade, 15 para uma, meia-noite e meia, eu ia comer, tomar café com leite, pão e requeijão. Eu adorava, eu comia 5, 6 pães de sal com requeijão. Era a minha comida preferida. Molhava no café com leite ainda. Bolacha Maria, molhadinha no café com leite. Adorava. E quando eu tô querendo uma comida assim de lembranças, né? Eu costumo pegar um pacotinho de bolacha Maria, que não tem mais o gosto de antigamente, não sei se é que mudaram, assim, que o paladar muda, né? Mas eu molhava ali ó, a bolachinha, era o meu ciclo. Eu precisei quebrar, né? Não é culpa da minha mãe, vem, é o que cada região tem um costume, né? E a nossa região, o mineiro, ele, graças a Deus, a gente tem muita comida gostosa, né?
Só que isso também, por um lado, a gente precisa ter cuidado, né, com as quitandas, né, precisa ter com os doces, a gente precisa ter um certo equilíbrio aí. Ter filhos não é desculpa para você abandonar sua saúde. É justamente a principal razão pela qual você deve cuidar dela. Então, o filho é o que dá, é o que impulsiona, né? Como que eu quero, meus últimos 10 anos de vida, eu quero aproveitar os meus netos, ou às vezes até os meus bisnetos, quem sabe, né? Imagina eu lá andando de bicicleta com um bisneto, vai ser doido demais. Ou eu vou querer a minha neta cuidando de mim lá no hospital. Então, o meu incentivo são os meus filhos. Meus filhos me ajudam a evoluir. E o melhor presente que você pode dar à sua família e amigos, né? Para quem não tem aí filhos, mas tem os amigos, os seus pais, né? Honrar pai e mãe é a sua própria saúde e lucidez mental, né? Se você não tem saúde mental, por exemplo, né? Quem é aí mais novo, vive com os pais, seus pais vão ter que cuidar de você, né? Você é um adulto, um jovem, e os pais precisando cuidar de você. Então, dê esse presente, cuide da sua parte mental, procure ajuda, às vezes, vai ter que tomar medicamento por um período, né? Não corra disso, não. Vai lá, enfrenta. Eu já tive alguns momentos da minha vida início de depressão. E foi aí que foi a melhor coisa da minha vida, uma das melhores, né? Várias coisas boas da minha vida, mas isso foi um ótimo aprendizado. Quando eu comecei a ter depressão, eu falava, cara, eu tenho tudo, tudo. Meus pais estão vivos, né? Na época e eu namorava a Priscila já. Eu tinha academia já, eu era jovem e tinha o meu próprio negócio. Eu tinha carro, tinha uma motinha, tinha tudo, cara, mas não tinha nada, tava vazio ali dentro. E não era, eu ia à missa, eu fazia minhas orações, mas é um momento ali da sua vida, quando você não exerce a gratidão, né? E essa conexão, que eu falei, opa, preciso dar uma mudada. Foi um momento da vida que eu comecei a ter algumas frustrações e aquilo mexeu comigo. Olha o tão fraco que eu estava, né? E ali me preparou, que eu comecei a ler livros, comecei a trabalhar a questão de respiração, comecei a conectar mais de Deus, conectar mais com Deus, e ali eu fortaleci. Porque quando eu casei, com 1 ano, eu tive a minha primeira filha e foi um grande aprendizado. Ela passou por cirurgia de coração, a gente passou por uma turbulência gigante. Se eu não tivesse me fortalecido lá atrás, era um momento ali que eu nem sei se eu conseguiria. E aí foi mais um momento de provação, mais um momento de crescimento, mais um momento de conexão com Deus. E aí parece que as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Quando vem alguma provação, você fala, não, mas isso aqui é pequeno demais diante do que a gente já viveu, diante do que eu já vivi. Então, para quem precisa de ajuda, vai, busca ajuda. Eu fui no psicólogo, né? Contei o que eu estava sentindo, né? Eu não cheguei a tomar medicamentos, mas cheguei a tomar alguns naturais. Corri atrás, fui ali, né? Continuei dedicando a exercício, porque isso iria me ajudar mentalmente, fisicamente. Então, a gente precisa cuidar, precisa ter esse cuidado, precisa dedicar tempo para cuidar de você, para a gente cuidar dos outros com performance, cuidar 100%. Não adianta a gente querer cuidar dos outros, você está mal. Não adianta, você vai dar conselho para os outros, você tá, né, por dentro, você não está se aguentando, então tira um tempinho, cuida, e depois vamos, vamos servir mais ainda. E é isso, não é egoísmo investir parte do seu tempo e energia em coisas que te tornam uma versão física e mentalmente mais saudável. Então é isso, galera. Deu o primeiro passo aí para uma vida mais saudável. Quem não está, né, nesse passo. E eu gosto muito da frase aí, 1% todo dia, que é essa busca constante de evolução. Então, 1% todo dia que eu coloco não é exercício. Ah, fiz exercício 1% todo dia. Não. É que cada dia, cada exercício que eu faço, eu percebo que eu melhorei ali um pouquinho. É mais um dia que eu consegui completar a minha meta. Esse ano eu coloquei meta de 300 treinos. Consegui concluir ela ontem. Ainda vai dar para treinar mais hoje, talvez, amanhã, mas agora o que vier é lucro. Então, mas a minha primeira meta foi 250 treinos, 2022 que eu comecei com isso. 2023 eu coloquei 280. 2024 coloquei 300. Todas as metas batidas. Tem que colocar metas e não descombinar. Dentro disso eu coloquei metas mensais. Então eu peguei, dividi.
Eu sabia naquele mês se eu ia ter viagem, se tinha algum feriado, se... Então eu me organizava. Esse mês eu preciso fazer 25 treinos. Mês que vem vai ser um mês igual fevereiro, é um mês mais curto. Então eu vou colocar 22 e assim por diante. Então, metas que foram sendo batidas todo mês. Né? Aí se eu não batia um mês, no outro eu tinha que recuperar, mas normalmente eu já estava com uma gordurinha ali de treinos e foi assim que eu consegui. E isso é melhorar 1% todo dia, mas não só fisicamente. É como pai, eu quero ser um pai melhor. Pai, a gente não tem manual de instrução, a gente vai aprendendo, a gente tem que ler. Eu começo a seguir pessoas que vão me ensinar lá no Instagram a ser um pai melhor, psicólogos, né? Então, hoje eu estou seguindo muita coisa de religião, né? Então, isso tem me conectado muito mais, aprendido muito mais sobre a Bíblia. E aí eu começo a seguir um e excluo o outro aqui. Ah, esse aqui não está me acrescentando em nada. Não é egoísmo. Mas as pessoas, às vezes, estão te atrapalhando, estão te deixando longe do. Essa aqui só está postando coisa, né, que não está me agregando, só umas piadinhas, nada a ver. Então, vou excluir essa e vou seguir essa outra aqui. E isso vai me ajudando a evoluir. 1% todo dia. Né? O quanto que a gente consegue melhorar aí ao longo de anos, né? Galera, é isso então. Quem quiser fazer alguma pergunta, não sei como que é o cronograma agora, estou à disposição. De novo aí, muito obrigado, viu? E Ana Bárbara, Miriam, César, e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Saulo, muito obrigada por ter concedido o seu tempo, né, numa manhã de domingo, que às vezes poderia estar fazendo outras coisas particulares, tá cedendo seu tempo para estar aqui conosco. Trouxe essa palestra incrível que trouxe vários insights, né, na nossa mente para já começar o ano de 2025 determinados a cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual e como que ela se conecta bem. Pessoal, as perguntas que vocês forem tendo para o Saulo, aproveite bastante ele aqui hoje para poder tirar dúvidas que vocês têm, tanto a respeito de exercício, carreira, etc. Pode estar mandando aqui no chat que eu vou estar lendo elas para o Saulo. E eu vou começar com uma dúvida, Saulo. Durante todos esses anos, né, acredito que já tem mais de 30 anos que você tem 30 anos que você tem academia. A academia vai fazer 23 e Ó, tem esse ano faz 26 anos que eu comecei a treinar. já estou Ano que vem colocando faz uns vinte e a seis mais anos. aí. Então, 23 anos, né? Durante todo esse tempo que você trabalha com exercício físico, tem algum caso que te marcou, que você viu a vida dessa pessoa ser totalmente mudada porque a primeira porta de entrada foi exercício? Tem vários assim, né? Tem que o meu pai foi uma que eu porque por causa da idade dele, né? Uma pessoa com ele começou mesmo assim a mergulhar mais no exercício foi agora com 72, 73 anos. Então assim, já com uma idade avançada, você vê o tanto que faz bem para a cabeça, para a mobilidade dele, porque a tendência agora, o que a gente quer agora não é nem ele melhorar a mobilidade, mas é ele não ir regredindo, ou regredir com, com menor velocidade. Então, meu pai é um. Mas lá na academia mesmo, caso de depressão, né? Pessoas que chegaram assim, com muito medicamento, as pessoas que você vê que tá no outro mundo ali, de tanto medicamento tá tomando, e aí você vê a pessoa transformada. Pessoas, às vezes, que usam ali começam com a bariátrica, né, que é agressivo, muitas vezes não é o caminho mais indicado para a saúde, mas porque a grande maioria às vezes não dá muito certo, mas a gente vê que para alguns casos funciona, né? A pessoa estava ali no fundo do poço mesmo, aí fez a bariátrica, conseguiu emagrecer, mas mudou os hábitos, né? Tem gente que faz a bariátrica e continua com os hábitos antigos, não adianta, né? Eu já vi casos também contrário, a pessoa fez bariátrica, emagreceu, depois engordou de novo, tá do mesmo jeito que estava antes, perdeu tempo. Então, mas casos igual esse, né, de bariátrica. No CrossFit, eu vejo também algumas. É interessante ser que as pessoas que não têm nem o perfil, mas de repente pegam um gosto pela modalidade.
e muda completamente, né? Era uma pessoa, às vezes, que era mais da farra, de muita comida, e de repente a pessoa vira a chave ali e treina todo dia, o dia que está fechado vai fazer uma corrida. Então, são vários. Nossa, Deus, o exercício físico regular realmente ele transforma. Maravilha. Agora uma pergunta da Carla Lopes. Começar com quantos minutos de exercício? Só os finais de semana para começar pode ser o suficiente? Se sim, quanto tempo de atividade, se for só no final de semana? Uhum. Então, se for sábado e domingo, né? Vamos contar o sábado e domingo como final de semana, eu acho que é um primeiro passo. Mas eu não indicaria muito tempo. E nem o que a Organização Mundial de Saúde pede, que é 150 minutos, eu não indicaria você fazer 150 minutos em 2 dias. E sim, né, uma atividade ali de moderada para baixa intensidade, 40 minutos no sábado, 40 minutos no domingo. Agora, tenta colocar aí mais um dia na semana, né? Se você conseguisse fazer sábado e domingo e na quarta-feira 20 minutos, 30 minutos, aí a história muda, né? Porque de 7 dias, três você já está fazendo alguma coisa. E aí já dá para aumentar um pouco a intensidade. Porque o período que você vai ficar sem treinar, se você treinar só sábado e domingo, é muito grande. São 5 dias para dois em atividade. Então não dá para você exagerar, né? Não, não dá. Então seria uma atividade mais moderada, mas é melhor do que não fazer nada, né? É melhor. Outra coisa, às vezes, não tem tempo só. Dia de semana eu estudo, trabalho, depois tem que estudar de novo, tá, beleza. Então, às vezes você consegue ir para o trabalho a pé, né? Você consegue fazer uma atividade que você iria, né, não gastar energia, fazer uma atividade para você gastar energia. Então, durante a semana você vai fazer todo dia ali 10, 15 minutos de caminhada que você não faria. Isso já vai te ajudar quando você coloca lá mais o final de semana de atividade. Mas igual eu falei, o exercício físico, ele começa a ser obrigatório, pela falta de atividade que a gente está fazendo durante a semana devido à tecnologia. Maravilha. Uma pergunta da Lucinéia, essa nós podemos até responder juntos, porque envolve exercício e nutrição, né? Na menopausa, é possível manter o peso? Quais as inverdades sobre isso? Pode falar primeiro, Ana Marta. Quando a mulher entra na menopausa, tem uma redução hormonal, e essa redução hormonal ela pode reduzir um pouquinho a taxa metabólica basal. Vamos supor que você tem uma taxa metabólica basal de 130, de 1.300 calorias, e essa redução ela pode ser de 10 até 5%, de até 20% desse valor da taxa metabólica. Então, vamos supor que reduziu 100 calorias na sua taxa metabólica. Então, ao invés de você sustentar o seu peso se alimentando somente com 1.300, vai ser necessário reduzir para 1.200 calorias. Então, na alimentação precisa ter alguns ajustes para seguir essa redução hormonal, porém, com o exercício físico, vai ter o gasto calórico, né? E aí, o Saulo pode indicar, por exemplo, qual tipo de exercício físico você vai ter maior gasto de calorias para poder melhorar o seu metabolismo e também o ganho de massa muscular. Ele acrescenta mais calorias no seu dia sendo gastas para sustentar o seu peso. Mas, Saulo, qual seria o exercício que você indicaria para gastar mais calorias? Eu gosto muito do híbrido, de juntar musculação. É, não tem como ficar sem musculação, né? Para mim, fosse para escolher escolhe uma, é a musculação. Mas eu colocaria musculação com cardio e HIIT, que são exercícios intervalados de alta intensidade. Então, essas três modalidades, para mim, são as que iriam trazer mais benefícios, pensando, né, em gasto calórico, queima de gordura. Então, musculação, né, não precisa necessariamente ser na academia, você consegue fazer musculação em casa. Só tem que ter cargas extras, né, externas.
Você tem que ter esse controle de carga, controle de volume, repetições, etc. Mas você pode fazer usando inicialmente o peso do corpo, igual um agachamento livre, é musculação. Porém, você começa a ficar mais resistente ao exercício, aquilo ali, se você fazia 20, 15, já não vai ter mais o tanto efeito. Seu corpo ficou mais preparado. Então, aí você tem que ter uma carga externa. Você pode pegar um saco de arroz, aí você pode pegar um outro peso de 20, de 15, de 20, 25 e assim por diante. Por isso que a academia de musculação, ela vai ter uma variedade de exercícios que vão trabalhar a musculação, mas não necessariamente precisa ser dentro da academia. O cardio, então, seria aí a esteira, a corrida na rua, caminhada, o remo, bicicleta. Então, tem várias atividades, tem que ser cíclico, natação. E o intervalado, ele é aquele exercício, o HIIT, né? Ele é aquele exercício que você faz o máximo de repetições em 30 segundos, 40 segundos, ou às vezes até um minuto, e depois recupera. Um minuto, né? 30 segundos, vai depender aí do protocolo. Então, mas o HIIT, né, é um pouco mais avançado ali, né? Você tem que estar com o corpo mais preparado para isso. Então, eu juntaria essas três atividades. Isso não é só na menopausa, não. É para todos, tá? Visando gasto calórico, né? Visando emagrecimento, visando saúde. Hoje é o que eu faço. Hoje é o que eu faço. Eu faço musculação, o HIIT eu consigo fazer lá no CrossFit, porque lá é mais intervalado, tem muitas atividades intervaladas, e eu faço cardio. Eu corro uma vez por semana, às vezes duas. Então eu gosto de unir essas três atividades. Mas se o objetivo da pessoa é só hipertrofia, ganhar massa muscular, aí seria a musculação mesmo, que ela é especialista nisso. E lembrando que, com a idade, para mim é muito mais difícil hoje de entrar em forma, de estar em forma, do que quando eu tinha 20 anos. Meu metabolismo não é o mesmo, né? Com 20, 22 anos ali, eu lembro que eu tinha uma ingestão calórica muito alta. Eu tomava, na época não tinha nem whey, era massa, mega massa que a gente tomava. E era para chegar a 4.000, 4.500 calorias que eu precisava. Hoje, se eu fizer isso, eu vou engordar bastante. Então, por quê? Porque o meu metabolismo é outro para a minha idade, né? Então, independente da fase que você está vivendo, claro que com a menopausa é um pouco mais difícil, assim como quem tem 40, 50, 60 anos também vai começar a ser mais difícil. Então, aí você tem que ter esse equilíbrio, esse conhecimento aí de gastar, né, calorias e também da ingestão. E tem alimentos que vão te ajudar, né? Vão te ajudar, né, a saciedade, em várias coisas envolvidas. E aí a Ana Bárbara que tem a especialidade disso aí também. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar aqui no chat. Uma dúvida, Saulo, que muitas pessoas que entraram no grupo, eles preencheram um formulário falando sobre as principais intenções para o ano de 2025, e muitos deles falavam sobre transição de carreira. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência anos e anos atrás, 23 anos atrás, né? Antes de abrir a academia. Você disse que já trabalhou com hidroginástica, já trabalhou com várias áreas relacionadas a esporte. Como que foi a sua transição de carreira? O que que você sentiu como impulso para colocar toda a sua energia no seu próprio negócio com o esporte? Bom, antes, lá no início mesmo, antes de trabalhar com exercício, né, com exercício físico, esporte, eu trabalhava com o meu pai. E era essa parte mais de artesanato. Eu fazia vasos de cimento. E ali, eu comecei a estudar eletrônica, era técnico de eletrônica, influenciado pelo meu pai. Não que ele me falou para fazer, mas que era uma coisa que meu pai dominava muito. Ele mexia muito em coisas, né, igual eu falei, consertava, e eu achava bacana aquilo e fui por esse lado. Aí ali eu percebi que não era uma coisa muito de concentração e tal. E lá no terceiro, eu estava no terceiro ano, né, formando no terceiro ano, no técnico em eletrônica, eu mudei totalmente. Que aí, olha para você ver, eu entrei na academia com 16 anos, comecei a pegar gosto por aquilo ali, comecei principalmente a transformar meu corpo, porque eu era magrelo, magrelo, magrelo mesmo, e tinha muita vergonha mesmo do meu corpo. Aquela idade, adolescente, né? Tinha vergonha, tinha camisa, essas coisas. Os colegas jogavam bola sem camisa, e eu tinha vergonha.
E ali eu comecei a academia, eu fui transformando o corpo. Então, o primeiro impulso, ele veio totalmente, assim, sem muito propósito mesmo, era apenas estética mesmo. E aí eu fui gostando daquilo, e surgiu a oportunidade lá de trabalhar com o Chumbinha, ele era o dono da academia, eu tinha me oferecido para ele. Depois ele aceitou. Primeiro ele falou que não tinha jeito, depois ele falou que aceitava. E aí eu fui começando a fazer alguns cursos na área e aí eu mudei totalmente. Mes- Virei a chave, fiz faculdade, o vestibular, passei e aí eu fui indo por essa área. Beleza, dentro da minha área de educação física, que ela dá vários leques, ainda mais a minha, que é a licenciatura plena, eu dei aula na escola, eu fui pegando várias experiências, né? Mas inicialmente eu tinha dentro da minha cabeça, eu precisava ser conhecido, né? Não adianta, como que eu vou me destacar se ninguém me conhece? Então, toda oportunidade eu pegava. Então, Saulo, tá precisando de hidroginástica. Aí eu abri uma turma de hidroginástica dentro da casa dos meus pais, tinha uma piscina lá, e eu cheguei a ter 80 alunos de hidroginástica com duas pessoas me ajudando. Tinha três professores, mais eu, quatro comigo, né? A gente chegou a ter 80 alunos. E aí eu abri academia, né? Foi surgindo as oportunidades, eu fui pegando. Eu trabalhei com ginástica laboral em quatro empresas, trabalhava na PH. E aí o meu dia era esse, eu atendia aluno de personal, ia na PH, dava laboral, e depois ia lá no Cicobi, dava laboral, e era uma bagunça. E tive escolinha de futebol. Então fui tendo várias experiências. Dentro da academia eu dei aulas de várias modalidades. Eu fui o primeiro personal de cloud, não tinha essa profissão aqui, né? Aí apareceu uma pessoa de fora, estava ficando uns tempos aqui em Cláudia, e ela treinava de personal em Belo Horizonte, me pediu para ser professor dela, aí eu aceitei, aí depois foi aparecendo outras pessoas, e aí eu fui, tanto pela parte financeira, que me ajudava, né? Com isso eu conseguia, eu deixava a academia crescer também, que eu não precisava tanto do dinheiro da academia, eu tinha várias funções, fui ficando conhecido, me chamavam para dar palestra na escola, eu ia, né? Organizava corrida na cidade, ia fazendo de tudo. E hoje, assim, hoje eu estou indo muito para o lado de gestão. E para mim é um grande desafio, porque eu não fui formado para ser gestor. Eu fui formado, eu estudei para estar ali no campo de batalha, dando aula. Sempre gostei de aula coletiva, tanto é que o personal é uma coisa que eu mudei um pouco, porque o personal é muito individual, muito só você e o aluno, aí eu fui indo mais por esse lado. Enfim, então hoje é um desafio para mim aprender a ser gestor, né? A falar não, para mim é difícil demais falar não para as pessoas, falar não, isso aqui não consigo, isso aqui não pode, tem que ser assim. Então é uma coisa que eu estou aprendendo. E a tendência é que, né, nos próximos anos eu vou dedicar mais ainda para essa parte. E eu descobri também que através disso eu consigo servir mais, né? Que a academia crescendo, são mais alunos, né? Igual quando eu abria, junto com o Tomás e o Chumbinho, a gente abriu a CrossFit Cloud, são mais pessoas sendo atendidas. Só que precisa de gestão, né? E aí é onde que eu estou virando um pouco. Mais apegado naquilo que eu formei, naquilo que, né, lá de trás, que é onde que tem uma chama também. Mas é uma hora ou outra eu vou ter que acabar indo tomar essa decisão, né? Ou fico mesmo, fico como professor, igual hoje eu atuo como coach ainda no CrossFit, ou se eu dedico 100% na parte de gestão. Maravilha. E, Saulo, para finalizar, uma última pergunta. A Aline Santos, eu conheço ela é bem ativa na musculação e ela perguntou o seguinte: nos finais de semana, é melhor andar de bicicleta ou uma caminhada moderada num período de 50, 60 minutos? Tudo vai depender aí de como foi sua semana, mas eu também te conheço, eu sei que você treina bem, né? Então, final de semana, se você treinou muito bem durante a semana, na intensidade boa, final de semana ali é aquele descanso como é que é? Regenerativo, né? Mais para você manter em movimento, até a parte psicológica, seu corpo entender que você treinou a semana toda, mas a gente precisa ter descansos, né? Precisa ter momentos ali de intensidades mais baixas. Então, tanto faz a caminhada, a bike, a intensidade que é o mais importante.
né? Se você treinou bem durante a semana toda, no final de semana você vai fazer aquele pedal ali mais de descanso. Você pode olhar a questão de calorias, né? Quantas calorias você queima durante os treinos da semana? Quanto você está queimando ali naquela atividade? Como você está se sentindo? Né? Se for para dar uma nota de 0 a 10, você terminou aquela, aquela, aquela bike ali ou a caminhada. Qual que é a sua nota? Ah, nota 5, 6, está bem tranquilo. E quando você termina um treino na segunda-feira, como que você termina? Qual que é a sua nota de 0 a 10? Nossa, terminei com 8. Pô, foi bem pesado. Então, final de semana, se você treinou bem a semana toda, você pode ter esse descanso ativo aí, né? Com uma intensidade mais baixa. O tipo de exercício não vai ser o mais importante, sim a intensidade. Complementando também a resposta, eu gosto bastante de pedir para meus pacientes fazerem alguma coisa no final de semana pela liberação da endorfina. Isso ajuda a ter um controle de ansiedade ali num dia que às vezes você vai ficar o dia todo em casa, porque não trabalha, acaba tendo uma certa ansiedade por estar em casa, querendo comer mais. Então, muitas vezes, o Uhum. exercício feito ali pela manhã, né, de uma intensidade baixa, isso realmente te auxilia a, a ter um controle da ansiedade devido à liberação da endorfina, que é um neurotransmissor de prazer. E no final de semana a gente acaba, né, exagerando um pouco na comida, às vezes, né, vai comer fora, aí fica mais difícil, não é aquilo que você preparou, né? Nem sempre, é porque cada um tem uma realidade, né? Quem tem uma realidade solteiro, vive em casa, não é que é mais fácil, mas você consegue controlar mais ali. Quem tem uma realidade de família, por exemplo, vou te falar a minha realidade, né? A família da Priscila é muito grande, a minha também é maior. Sempre tem um aniversário, sempre tem uma festa. Então, você tem muitos compromissos sociais. Então, final de semana, às vezes, você vai almoçar na casa da sogra. Então, eu não tenho controle, né? A minha sogra costuma ainda fazer bastante coisa saudável, mas eu não tenho controle sobre o que ela tá. Eu estou indo almoçar lá de favor, ainda vou escolher que eu quero tal carne feita de tal jeito e vou ficar pesando lá. Então, a gente tem que ter esse certo equilíbrio também, né? Tem hora que não tem, foge do nosso controle. Então, aonde que eu consigo controlar ali? Na quantidade. Então, se eu vou comer algum alimento que normalmente eu não comeria durante a semana, eu vou diminuir na quantidade. Mas o final de semana, às vezes, é onde que a gente dá uma escorregada. E ter essa atividade, mesmo de baixa intensidade, a mais, ela vai te ajudar na parte calórica. Então, tem vários benefícios, né? Parte hormonal, a parte de mentalidade, você saber que cumpriu ali mais uma tarefa, treinou a semana toda, e o seu corpo não tem negociação, né? O seu corpo entendeu que todo dia vai ter treino. E entra na parte calórica também, que você vai conseguir aumentar um pouco o gasto calórico. Porque final de semana, a tendência é a gente ficar mais parado. Dia de semana você está no corre, vai, leva a menina na escola, busca, e vai para o trabalho, e volta, e anda, e paga uma conta. Final de semana você está em casa, de boa, então o gasto calórico é menor. Então, essa atividade final de semana aí, ela pode ajudar bastante nos resultados. Sim, excelente. Saulo, muito obrigada por esse momento. Foi engrandecedor a sua palestra, as suas experiências. A gente aprendeu muito com você. Essa reunião também ela ficará gravada para caso você queira compartilhar depois, né, os ensinamentos para outras pessoas aqui também. Eu vou estar enviando o link da reunião gravada no grupo. E, pessoal, nós anotamos todos os nomes de quem estava presente aqui na palestra hoje e nós faremos o sorteio à tarde no Instagram com os nomes das pessoas que estavam presentes. Então, fiquem atentos no grupo para saber se você ganhou o sorteio ou não. Nós estaremos divulgando ali no Instagram do Desafio Growing, tá bom? Então, fico imensamente feliz com a presença de todos vocês aqui no grupo. Nós hoje estamos na última reunião ao vivo. Foi muito bom ter compartilhado esse momento todas as manhãs de domingo com vocês. E vamos perseverar nesse ano de 2025 com todos os desafios que estipulamos aqui, com os ensinamentos que nós tivemos das palestras, né, que foram todas
engrandecedoras, com a mentalidade de campeão, gestão de finanças, aprender nos cinco sentidos, né? Que a saúde, ela não é só a ausência de doença, mas é o que a gente ouve, o que a gente observa, o que a gente fala e internaliza, e também com o incremento do exercício físico para cuidar da nossa saúde de forma integral. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes. Espero que essa semente que foi plantada, ela floresça no ano de 2025 e traga muitos frutos para a vida de vocês, para a família de vocês. Então, nós estaremos em contato ainda lá no grupo do desafio, estarei enviando todo o restante do material e comemoraremos aí o ano novo juntos ali no grupo do WhatsApp e continuaremos com o Instagram do Growing para fortalecer conteúdos que engrandecem corpo, mente e espírito também. Então, muito obrigada por tudo e grande abraço para vocês. E até ano que vem, que nós traremos mais desafios Growings, mais períodos assim, para trazer conteúdos para vocês. Então, abraço e tchau, tchau. E Tchau, galera, pessoal. Muito feliz ano novo aí obrigada. para todo mundo. Feliz ano novo.